Um milionário fez uma aposta que achava inofensiva. Uma garota rejeitada carregava um passado que ele preferia esquecer. Quando os dois se reencontraram num baile de gala, tudo mudou. Não só para eles, mas para uma comunidade inteira. O que começou como uma piada de mau gosto se transformou na maior lição da vida dele. Antes de ouvir essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. O sol da manhã invadia o amplo escritório de vidro no último andar do edifício Horizon, um dos mais imponentes do centro financeiro de São Paulo. Rafael Mendonça, 35 anos, observava a cidade despertar enquanto sorvia seu café preto sem açúcar. O notebook aberto exibia dezenas de e-mails não lidos, entre eles, um que chamou sua atenção pelo remetente: Colégio São Vicente. Uma nova solicitação de doação, provavelmente, murmurou para si mesmo, clicando no e-mail com desinteresse. A mensagem, no entanto, não era o que esperava. O colégio onde estudara durante toda a sua juventude anunciava o tradicional baile de gala beneficente, que naquele ano completava sua 20ª edição. A parte que fez Rafael arquear as sobrancelhas veio no terceiro parágrafo. Ele seria homenageado como um dos ex-alunos mais bem-sucedidos da história da instituição. Seria uma honra contar com sua presença em nosso evento, que visa arrecadar fundos para bolsas de estudo a jovens talentos da periferia. Aguardamos sua confirmação até o dia 25. Rafael fechou o e-mail sem responder. Reencontros não combinavam com a imagem que construíra meticulosamente ao longo dos últimos 15 anos. O Colégio São Vicente representava uma fase de sua vida que preferia manter arquivada. Não que tivesse más recordações, muito pelo contrário. Como capitão do time de natação e presidente do Grêmio Estudantil, Rafael fora um dos alunos mais populares. Era exatamente isso que o incomodava: a inevitável comparação entre quem ele foi e quem se tornara. Sua assistente, Helena, entrou no escritório segurando uma pasta de documentos. Bom dia, Sr. Mendonça. A reunião com os investidores foi adiantada para as 9, e sua mãe ligou, pedindo para confirmar sua presença no almoço de domingo. Rafael assentiu. Desde que fundara a Mendtech, empresa especializada em soluções de inteligência artificial para a gestão pública, sua agenda raramente tinha espaços vazios. Em apenas 8 anos, transformara um projeto universitário em um império avaliado em bilhões. Os jornais econômicos o apontavam como o próximo nome brasileiro a figurar entre os homens mais ricos do mundo e, como costumava dizer em entrevistas, fiz tudo sozinho. Estava prestes a deletar o e-mail do colégio quando o celular vibrou. Era uma notificação do WhatsApp. Alguém o adicionara a um grupo chamado Reencontro SV, Turma 2007. Intrigado, abriu a mensagem. Pessoal, quem vai ao baile do São Vicente? Seria épico reunir o pessoal depois de tanto tempo, escreveu Gustavo Peixoto, seu antigo colega de natação, agora um conhecido médico cirurgião plástico. As respostas começaram a pipocar. Marcela, Tiago, Ricardo, Patrícia. Nomes que Rafael não lia havia anos, todos confirmando presença no evento. A conversa fluía animada, com muitas piadas internas e referências a episódios do passado. Rafael apenas observava sem interagir, sentindo uma estranha nostalgia. Foi quando Gustavo o mencionou diretamente. E você, Rafael? Vai aparecer ou está ocupado demais contando seus milhões? Antes que pudesse responder, outro amigo Daniel comentou: aposto que ele não vai. Celebridades como nosso amigo Mendonça não têm tempo para rever os amigos da plebe. Rafael sentiu o orgulho ferido. Estava prestes a responder quando uma mensagem de Marcela congelou seu dedo sobre a tela. Seria engraçado ver o Rafael levando alguém como para ao baile. Lembram como ele sempre aparecia com as garotas mais bonitas da escola? Ricardo respondeu com uma risada. Imagina se o grande CEO aparecesse com a Clarissa Lima como par. Lembram dela? A garota dos óculos fundo de garrafa e aparelho nos dentes, que sentava no fundo da sala. O coração de Rafael acelerou ao ler aquele nome. Clarissa Lima, a garota que todos zoavam por sua aparência tímida, roupas fora de moda e o jeito desajeitado. A mesma garota que ele e seus amigos haviam ridicularizado durante anos
especialmente após ela ter tido coragem de lhe entregar um cartão de Dia dos Namorados, quando estavam no 2º ano. Naquele dia, Rafael leu o cartão em voz alta no pátio, arrancando risadas de todos. Até hoje se lembrava do rosto dela, vermelho de vergonha, fugindo para o banheiro em lágrimas. Foi a última vez que a viu no colégio. Clarissa pediu transferência na semana seguinte. As mensagens continuavam a chegar, agora transformadas em uma provocação coletiva. "É isso, um desafio para o nosso amigo milionário", escreveu Daniel. "Rafael, se você é tão incrível quanto diz ser nas revistas, convide a Clarissa para ser seu par no baile", propôs Gustavo. "Se conseguir, eu dou 50.000 reais para a caridade do evento", completou Ricardo. "Eu entro com mais 50.000 reais", acrescentou Marcela. Outros amigos aderiram à proposta, transformando o desafio em uma aposta coletiva que já alcançava 250 reais. 0 em doações. Rafael olhava para a tela, dividido entre a indignação e a curiosidade. Parte dele queria responder que não precisava provar nada a ninguém. Outra parte, no entanto, não conseguia recusar um desafio, especialmente um que poderia beneficiar a causa do colégio. Com dedos hesitantes, digitou: "Vocês ainda são os mesmos idiotas de sempre, mas aceito o desafio." A resposta foi uma explosão de mensagens entusiasmadas, gifs de comemoração e emojis de risada. Alguém compartilhou uma foto antiga da turma e no canto parcialmente escondida estava Clarissa. Cabelos castanhos, sem corte definido, aparelho nos dentes e óculos desproporcionais ao rosto magro. Rafael saiu do grupo e deixou o celular de lado incomodado. O que havia acabado de fazer? Como encontraria Clarissa após tantos anos? E se ela recusasse? Como qualquer pessoa sensata faria? Afinal, qual adulto aceitaria um convite claramente motivado por uma aposta entre ex-colegas imaturos? "Helena, cancele meus compromissos da tarde", falou decidido. "Tenho um assunto pessoal para resolver." Horas depois, em seu apartamento de cobertura, Rafael vasculhava a internet em busca de informações sobre Clarissa Lima. Surpreendentemente, não foi difícil encontrá-la. O primeiro resultado da busca levou a um site de uma clínica odontológica chamada Sorrisos Reais, localizada em um bairro de classe média de São Paulo. Na seção Nossa Equipe, lá estava ela. A foto mostrava uma mulher completamente diferente da garota tímida que lembrava. Clarissa, agora a doutora Clarissa Lima, era uma mulher de aparência serena e profissional. Ainda usava óculos, mas agora eram modelos modernos que realçavam seus olhos castanhos. Os cabelos, antes sem vida, estavam bem cortados em um elegante Chanel. Não havia mais aparelho nos dentes, obviamente, e seu sorriso exibia uma dentição perfeitamente alinhada. Sua biografia profissional era ainda mais impressionante. Formada em odontologia pela USP com especialização em ortodontia, possuía mestrado e doutorado. Fundara a clínica Sorrisos Reais 5 anos antes, com o objetivo de oferecer tratamentos odontológicos de alta qualidade a preços acessíveis. Metade dos atendimentos da clínica era gratuito, dedicado a crianças e adolescentes de comunidades carentes. No final da página, Rafael encontrou uma seção intitulada Reconhecimentos, listando uma série de prêmios e menções honrosas que Clarissa recebera por seu trabalho social. Entre eles, o prestigioso Prêmio Paulo Freire de Inclusão Social e uma menção da Organização Mundial da Saúde por seu projeto de odontologia preventiva nas escolas públicas. Rafael sentiu um nó no estômago. A garota que ele e seus amigos haviam humilhado por anos tornara-se não apenas bem-sucedida, mas uma pessoa genuinamente admirável. Alguém que, ao contrário dele, não usava seu sucesso apenas para acumular riqueza, mas para transformar vidas. O site da clínica exibia um formulário de contato. Rafael hesitou por vários minutos antes de preenchê-lo. Como explicaria o motivo de seu interesse sem soar completamente insensível? Após várias tentativas, optou pela abordagem mais neutra possível. "Prezada doutora Clarissa Lima,
Sou Rafael Mendonça, ex-colega do Colégio São Vicente. Estou envolvido na organização do próximo baile beneficente da escola e gostaria de discutir uma possível parceria com seu projeto social. Podemos nos encontrar para um café na próxima semana? Cordialmente, Rafael Mendonça, CEO, Menditech. Ao enviar a mensagem, sentiu-se como um adolescente novamente, nervoso e inseguro. O que diria se ela aceitasse o encontro? Como explicaria a verdadeira razão por trás de seu contato? Mais importante, como ela reagiria ao vê-lo depois de tantos anos? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu sócio, Lucas, com notícias sobre o novo contrato com o Ministério da Saúde. Rafael forçou-se a voltar à realidade de sua vida atual, mas a imagem de Clarissa persistia em sua mente. Na manhã seguinte, ao verificar seus e-mails, encontrou uma resposta que não esperava receber tão rapidamente. Caro Sr. Mendonça, confesso que fiquei surpresa com seu contato. Após tantos anos, estou sempre aberta a parcerias que possam beneficiar nossos pacientes. Posso recebê-lo em minha clínica na próxima quinta-feira, às 15 horas. Prefiro este ambiente ao invés de um café, pois assim poderá conhecer nosso trabalho. Atenciosamente. Doutora Clarissa Lima, diretora. Sorrisos reais. A resposta, educada mas distante, deixava claro que Clarissa não havia esquecido o passado. Rafael sentiu uma mistura de alívio por ela ter aceitado e apreensão pelo encontro iminente. Marcou a data em sua agenda e, pela primeira vez em anos, sentiu-se genuinamente nervoso com um compromisso. Os dias que se seguiram foram repletos de pensamentos conflitantes. Parte dele queria cancelar tudo, ignorar a aposta idiota e seguir sua vida. Outra parte, no entanto, estava curiosa para conhecer a mulher em que Clarissa se transformara. E havia também uma terceira parte, pequena, mas crescente, que se sentia culpada pelo passado e via naquele encontro uma chance de redenção. Na quinta-feira, em vez do motorista habitual, Rafael decidiu dirigir seu próprio carro até a clínica. Deixou o Porsche na garagem e optou pelo Audi menos chamativo. Vestiu-se de maneira mais casual do que o habitual. Calça jeans escura, camisa azul sem gravata e um blazer cinza. Queria parecer acessível, não intimidador. Ao chegar à clínica Sorrisos Reais, surpreendeu-se com a simplicidade do local. Não era o consultório luxuoso que imaginou, mas um espaço amplo, acolhedor e extremamente funcional. Na recepção, crianças brincavam em uma pequena brinquedoteca, enquanto adultos aguardavam atendimento. As paredes exibiam cartazes educativos sobre saúde bucal e certificados de qualidade. "Posso ajudar?" perguntou a recepcionista, uma jovem de sorriso caloroso. "Tenho um encontro com a doutora Clarissa. Sou Rafael Mendonça." A jovem assentiu e pediu que aguardasse. Rafael sentou-se, observando o vai-vem de pacientes e profissionais. Todos pareciam confortáveis e satisfeitos, algo raro em consultórios odontológicos. Na parede oposta, viu várias fotografias de Clarissa com diferentes grupos de crianças, todas sorrindo amplamente para a câmera. Estava tão absorto nas imagens que não percebeu quando uma figura se aproximou. "Rafael!" Uma voz feminina o chamou. Ao virar-se, encontrou-se face a face com Clarissa Lima. Em pessoa, ela era ainda mais impressionante do que na foto do site. Vestia um jaleco branco impecável sobre uma blusa verde-água e calça social preta. Os cabelos estavam presos em um coque simples e os óculos de armação preta emolduravam olhos atentos e seguros. "Clarissa." Ele levantou-se estendendo a mão. "Obrigado por me receber." Ela aceitou o cumprimento com um aperto firme, mas seu olhar continha uma mistura de curiosidade e cautela. "Vamos para minha sala", disse indicando um corredor. "Acredito que temos muito a conversar." Rafael a seguiu, sentindo-se estranhamente pequeno diante daquela mulher que um dia tremera só de ouvir sua voz. Algo lhe dizia que este encontro mudaria mais coisas em sua vida do que jamais poderia imaginar. A sala de Clarissa era um equilíbrio perfeito entre profissionalismo e acolhimento.
Diplomas e certificados dividiam espaço nas paredes com desenhos coloridos feitos por pacientes infantis. Uma estante exibia livros técnicos de odontologia ao lado de pequenas esculturas e presentes artesanais. Na mesa de madeira clara, um porta-retrato mostrava Clarissa abraçada a uma senhora de cabelos grisalhos, provavelmente sua mãe. "Aceita um café?" ofereceu ela, indicando uma pequena máquina no canto da sala. "Sim, obrigado. Sem açúcar", respondeu Rafael, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Um silêncio desconfortável pairou enquanto Clarissa preparava as bebidas. Rafael observava discretamente seus movimentos precisos e seguros. Nada nela lembrava a adolescente insegura de 15 anos atrás, exceto talvez os olhos, grandes, expressivos e intensamente observadores. "Então", começou ela, entregando-lhe uma xícara e sentando-se em sua cadeira, "você mencionou uma parceria relacionada ao baile beneficente do São Vicente." Rafael engoliu em seco. O tom direto dela o pegou desprevenido. "Sim, o colégio está organizando seu baile anual de arrecadação. Este ano, o foco é criar um fundo de bolsas de estudo para alunos carentes." "E como minha clínica se encaixaria nisso?" questionou, Kela sorvendo seu café com calma estudada. "Bem, pensei que poderíamos..." Rafael hesitou. A história que preparara durante o trajeto até ali, de repente lhe pareceu absurdamente falsa. Algo no olhar de Clarissa o impedia de continuar, com a mentira ensaiada. Ela pousou a xícara na mesa e inclinou-se ligeiramente para a frente. "Vamos tentar de novo, Rafael. Por que você realmente está aqui?" O tom não era hostil, mas firme. Clarissa não estava disposta a participar de rodeios. Rafael sentiu o rosto esquentar, algo que não acontecia desde a adolescência. "Fui convidado para o baile", admitiu ele. "Na verdade, serei homenageado como ex-aluno de destaque." Ela assentiu lentamente, como quem finalmente começa a enxergar a verdade. "E deixe-me adivinhar. Nos reencontros, vêm à tona velhas histórias e velhos hábitos." Rafael respirou fundo. Alguns antigos colegas criaram um grupo de WhatsApp para discutir o evento. Seu nome surgiu na conversa. Clarissa soltou uma risada breve e sem humor. "Aposto que não foi de maneira lisonjeira." "Eles propuseram um desafio", continuou Rafael, decidindo que a única saída era a verdade completa. "Se eu conseguisse levá-la como acompanhante ao baile, eles fariam uma doação significativa para a causa beneficente." Ele esperava indignação, talvez até que ela o expulsasse da sala. Em vez disso, Clarissa o observou com uma expressão que misturava curiosidade e algo próximo à decepção. "Vocês realmente não mudaram nada", comentou ela balançando a cabeça. 15 anos depois e ainda fazendo apostas às custas dos outros. "Não era minha intenção ofendê-la", apressou-se Rafael. "Achei que..." "Achou o quê? Que eu ficaria lisonjeada com o convite? Que me sentiria validada porque o popular Rafael Mendonça finalmente me notou?" Suas palavras eram calmas, mas cortantes. Rafael percebeu que havia subestimado completamente aquela mulher. "Me desculpe", disse ele finalmente. "Foi uma ideia estúpida, não deveria ter vindo." Clarissa observou-o por alguns segundos, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. "Quanto?" perguntou ela, surpreendendo-o. "Como? Quanto eles vão doar se você me levar ao baile?" Rafael engoliu em seco. 250 mil reais. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, mas logo retomaram a expressão controlada. "É uma quantia considerável", admitiu, "que poderia fazer muita diferença para causas sociais." Rafael assentiu, começando a entender onde ela queria chegar. "Posso fazer uma pergunta?" disse Clarissa, inclinando-se novamente. "Sua empresa, a Mendtech, não é a que implementou o sistema de gestão de recursos para o Ministério da Saúde no ano passado?" "Sim", respondeu ele, orgulhoso apesar da situação constrangedora. "Foi nosso maior contrato governamental até agora." O olhar dela endureceu. "Sabe o que aconteceu depois que esse sistema foi implementado?" Rafael franziu o senho, confuso com a mudança de assunto. "Diversas clínicas comunitárias, como a minha, tiveram seus recursos reduzidos drasticamente", explicou Clarissa.
Seu algoritmo otimizou a distribuição de verbas com base em critérios puramente quantitativos, ignorando completamente o impacto social dos atendimentos. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nunca havia considerado as consequências reais de seu software para além dos números em planilhas. Eu não sabia, murmurou genuinamente surpreso. Claro que não sabia, respondeu ela sem hostilidade, mas com firmeza. Pessoas como você raramente olham para as consequências de suas ações quando elas afetam pessoas que não fazem parte do seu círculo. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael sentia-se exposto, como se Clarissa pudesse ver através das camadas de sucesso e arrogância que construíra ao longo dos anos. Era desconfortável, mas de alguma forma também libertador. Mês passado, continuou ela quebrando o silêncio, tive que recusar atendimento a dezenas de crianças porque não tínhamos mais verba para materiais básicos. Crianças que precisam desesperadamente de tratamento ortodôntico, não por estética, mas para conseguirem mastigar e falar corretamente. Ela abriu uma gaveta e retirou uma pasta, estendendo-a para Rafael. Estes são alguns dos casos que tivemos que adiar. Dê uma olhada. Rafael folheou as fichas, vendo fotografias de crianças com severos problemas dentários, acompanhadas de diagnósticos e orçamentos. A realidade daqueles documentos era muito diferente dos gráficos e planilhas com que estava acostumado a trabalhar. Por que está me mostrando isso? Perguntou ele, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Porque vou aceitar seu convite para o baile, respondeu Clarissa, surpreendendo-o, mas com uma condição. Rafael a encarou intrigado. Qual condição? Que além dos 250 mil da aposta, você doe pessoalmente a mesma quantia para a nossa clínica. E que passe um dia por semana aqui durante o próximo mês, conhecendo nossos pacientes e vendo de perto o impacto que suas decisões empresariais têm na vida real. A proposta era inesperada e desconcertante. Rafael estava acostumado a negociar contratos milionários sem pestanejar, mas aquele pedido o pegou de surpresa. Não era apenas o dinheiro, que para ele não seria problema, mas o compromisso pessoal que Clarissa exigia. Por que isso é importante para você? Perguntou ele, genuinamente curioso. Clarissa sorriu pela primeira vez desde que iniciaram a conversa. Era um sorriso contido, mas revelador. Porque acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com a realidade que ignoram. E porque aquelas crianças valem muito mais do que qualquer humilhação que eu possa sentir, indo a esse baile como parte de uma aposta. Rafael admirou a forma como ela transformou uma situação potencialmente humilhante em uma oportunidade de ajudar seus pacientes. Era engenhoso e nobre ao mesmo tempo. Aceito suas condições, disse ele, estendendo a mão, e peço desculpas novamente pela forma como abordei isso. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Rafael percebeu que o toque de Clarissa era firme e caloroso ao mesmo tempo, como toda sua personalidade parecia ser. Começa amanhã, declarou ela. Às 8 da manhã, vista-se adequadamente para trabalhar com crianças. Trabalhar? Questionou Rafael, surpreso. É claro. Você não esperava apenas observar, esperava? Precisamos de ajuda com a organização dos prontuários, agendamentos e até mesmo entretenimento para as crianças enquanto aguardam. Seus talentos empresariais serão muito úteis. Havia um brilho desafiador nos olhos dela que Rafael não pôde deixar de admirar. Clarissa não estava apenas aceitando o acordo, estava assumindo o controle dele. Estarei aqui, confirmou, levantando-se para sair. Uma última coisa, Rafael, disse ela quando ele já estava na porta. Aquele algoritmo do seu sistema de gestão de recursos. Sim? Venha preparado para discuti-lo. Tenho algumas sugestões de como torná-lo menos prejudicial para clínicas como a nossa. Rafael assentiu, saindo da sala com a estranha sensação de que acabara de entrar em um acordo muito diferente do que planejara inicialmente. No caminho de volta para casa, não conseguia parar de pensar em como Clarissa havia se transformado. A garota tímida e insegura dera lugar a uma mulher forte, decidida e com propósito. Uma mulher que não se intimidou diante dele e que, de certa forma, assumiu o controle da situação.
Em seu apartamento, Rafael abriu uma garrafa de vinho e serviu-se generosamente. Seu celular não parava de vibrar com mensagens do grupo de ex-colegas, querendo saber se já havia encontrado Clarissa. Ignorou todas elas. Em vez disso, abriu seu notebook e buscou informações mais detalhadas sobre o impacto de seu sistema no financiamento de clínicas comunitárias. Os dados que encontrou eram perturbadores. Dezenas de projetos sociais haviam sofrido cortes significativos após a implementação de seu algoritmo, enquanto grandes hospitais privados que atendiam pelo SUS recebiam mais recursos. A lógica do sistema era simples: privilegiar unidades que atendiam mais pacientes por hora, com menor custo por procedimento. Parecia eficiente do ponto de vista puramente matemático, mas ignorava completamente o valor social de atendimentos mais demorados e personalizados, como os oferecidos em clínicas comunitárias. Rafael passou a noite inteira revisando códigos e parâmetros, fazendo anotações e esboçando modificações que poderiam tornar o sistema mais equilibrado. Quando o sol começou a nascer, percebeu que havia trabalhado mais intensamente naquelas horas do que em qualquer projeto recente da empresa. Às 7h45 da manhã seguinte, estacionou seu carro na frente da clínica Sorrisos Reais. Havia trocado o terno habitual por jeans, camiseta e tênis. Carregava uma pasta com suas anotações sobre o algoritmo e sentia-se estranhamente nervoso, como um estagiário em seu primeiro dia de trabalho. Clarissa já estava lá, organizando materiais na recepção. Vestia jeans e uma blusa simples, sob o jaleco, os cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso. Mesmo assim, havia algo magnético em sua presença que Rafael não conseguia ignorar. Pontual, observou ela consultando o relógio. Bom começo. Antes que ele pudesse responder, a porta da clínica se abriu e uma mulher entrou com 2 meninos, um de aproximadamente 6 anos e outro de cerca de 10. O mais novo se escondia atrás da mãe, visivelmente nervoso. Bom dia, dona Zélia, cumprimentou Clarissa com um sorriso caloroso. E aí, Mateus e João, prontos para a consulta de hoje? O menino mais novo negou com a cabeça, ainda escondido. Ele está com medo, explicou a mãe, parecendo cansada. Passei a noite convencendo ele a vir. Clarissa abaixou-se para ficar na altura do garoto. Sabe, João, eu trouxe um ajudante especial hoje, disse ela, apontando para Rafael. Ele vai ficar com você na sala de espera, enquanto eu atendo seu irmão. Ele sabe histórias incríveis sobre robôs e naves espaciais. Rafael arregalou os olhos, pego de surpresa. Nunca havia interagido com crianças por mais do que alguns minutos protocolares, muito menos contado histórias para elas. Não sei se eu... começou a dizer, mas o olhar de Clarissa o silenciou. Tenho certeza que o Sr. Mendonça vai te deixar muito mais tranquilo, continuou ela, com um sorriso que não admitia contestação. E depois, quando for sua vez, ele pode até entrar com você na consulta, se você quiser. O pequeno João olhou para Rafael com curiosidade cautelosa. Você conhece histórias de robôs de verdade? Perguntou com uma voz tímida. Rafael engoliu em seco. Estava acostumado a apresentações para conselhos de administração e investidores exigentes, mas de repente se viu completamente despreparado para responder a uma simples pergunta. Infantil. Conheço sim, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo. Já ouviu falar dos robôs que ajudam a construir carros? Os olhos do menino se iluminaram com interesse genuíno. Então, enquanto conversamos sobre isso, a doutora Clarissa vai cuidar do seu irmão, ok? Propôs Rafael, estendendo a mão para o garoto. João hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Ótimo, disse Clarissa com um brilho de aprovação no olhar. Mateus, vamos para a sala de atendimento. Senhor Mendonça, os livros infantis estão naquela estante caso precise de inspiração. Enquanto Clarissa se afastava com o irmão, mais velho, e a mãe, Rafael se viu sentado no chão da sala de espera, tentando explicar para uma criança de 6 anos como funcionavam braços robóticos industriais. Para sua surpresa, descobriu que não era tão difícil quanto imaginava.
João era curioso e fazia perguntas inteligentes, muitas das quais Rafael nunca havia considerado antes. Em determinado momento, outras crianças chegaram e juntaram-se ao redor dele, formando uma pequena plateia atenta às suas histórias improvisadas sobre tecnologia. Rafael se surpreendeu contando a eles uma versão simplificada de como a inteligência artificial funcionava, usando analogias com jogos e desenhos animados. Quando Clarissa retornou à sala, cerca de 40 minutos depois, encontrou Rafael, sentado no chão, rodeado por 5 crianças desenhando em um papel o que parecia ser um robô com aparelho nos dentes. "Parece que você encontrou sua vocação", comentou ela observando a cena com um sorriso. Rafael levantou-se, sentindo-se estranhamente realizado. "Eles são mais fáceis de impressionar do que acionistas", brincou. "E mais honestos também", respondeu Clarissa. "João está pronto para sua consulta agora?" O menino olhou para Rafael. "Você vai comigo?", pediu com os olhos cheios de expectativa. Rafael olhou para Clarissa, que assentiu sutilmente. "Claro que vou", respondeu ele, surpreendendo-se com a própria disposição. Na sala de atendimento, Rafael observou fascinado como Clarissa trabalhava. Seus movimentos eram precisos, mas gentis. Explicava cada procedimento para João em termos simples e encorajadores. Em nenhum momento a criança demonstrou medo. Era como se a presença de Clarissa transmitisse uma confiança natural que alcançava a todos ao seu redor. "Você é muito boa nisso", comentou Rafael quando o atendimento terminou e João saiu exibindo orgulhosamente um pequeno brinde que recebera. "É porque eu realmente me importo", respondeu ela simplesmente. "Quando você se importa, as pessoas sentem." A observação, embora simples, atingiu Rafael com força inesperada. Quando foi a última vez que realmente se importara com algo além dos lucros e do reconhecimento? Não conseguia se lembrar. O restante do dia passou rapidamente. Rafael ajudou na organização de prontuários, participou de mais alguns atendimentos e até mesmo aprendeu a manusear o sistema de agendamentos da clínica, que, para seu espanto, era muito mais rudimentar que qualquer software que sua empresa produzia. "Vocês precisam de um sistema melhor", comentou durante um breve intervalo para o almoço. "Isso aqui é praticamente pré-histórico." Clarissa sorriu. "Nem todos temos milhões para investir em tecnologia de ponta, Rafael. Este sistema básico foi doado por um amigo programador. Funciona, apenas não é bonito nem eficiente." "Eu poderia", começou ele, mas hesitou. "Poderia o quê?" "Desenvolver algo melhor para vocês. Algo específico para as necessidades de uma clínica comunitária." Clarissa o estudou por alguns instantes, como se tentasse decifrar suas intenções. Por que faria isso? Era uma pergunta simples, mas Rafael percebeu que a resposta não era. Por que ele faria isso? Por culpa? Por obrigação? Ou havia algo mais que começava a despertar dentro dele? "Porque faz sentido", respondeu finalmente. "E porque, de certa forma, é o mínimo que posso fazer depois que meu algoritmo prejudicou lugares como este." Clarissa assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. "Nesse caso, aceito sua oferta, mas com uma condição." "Você gosta de condições, não é?", brincou Rafael. "Elas mantêm as relações claras", respondeu ela com um pequeno sorriso. "A condição é que você desenvolva o sistema, considerando que ele poderá ser compartilhado gratuitamente com outras clínicas comunitárias." Era um pedido que contrariava completamente a filosofia de negócios de Rafael. Sua empresa vivia de licenciar software proprietário a preços elevados. No entanto, a ideia de criar algo que beneficiaria dezenas de clínicas como aquela, ajudando indiretamente milhares de pacientes, lhe deu uma sensação de propósito que há muito não sentia. "Aceito", disse ele estendendo a mão. Quando apertou a mão de Clarissa, Rafael teve a nítida sensação de que estava selando não apenas um acordo comercial, mas o início de uma transformação pessoal que ainda não compreendia completamente. Ao final daquele primeiro dia, exausto mas estranhamente revigorado, Rafael observou Clarissa enquanto ela se despedia do último paciente. Havia uma aura de propósito em tudo que ela fazia, uma convicção serena que ele invejava. Aquela mulher não apenas superara o passado de humilhações,
ela o havia transformado em combustível para criar algo genuinamente significativo. Ao se despedirem, Rafael não conseguiu conter a pergunta que o incomodava desde o momento em que entrara na clínica. Clarissa, por que você aceitou me ver? Depois de tudo que aconteceu, no colégio você poderia simplesmente ter ignorado meu contato. Ela o observou por um momento antes de responder, porque acredito que pessoas podem mudar Rafael, mesmo aquelas que parecem improváveis. Com essas palavras enigmáticas, ela se despediu, deixando Rafael com a sensação de que as próximas semanas seriam muito diferentes de tudo que já havia experimentado em sua vida de sucesso empresarial e isolamento emocional. Nas semanas que se seguiram, Rafael estabeleceu uma nova rotina. Dedicava as manhãs à Mentech, onde dirigia reuniões e tomava decisões estratégicas com a eficiência de sempre. As tardes de quinta-feira, no entanto, eram rigorosamente reservadas para a clínica Sorrisos Reais. Helena, sua assistente, tentou várias vezes reagendar compromissos nesse período sem sucesso. É um compromisso pessoal inegociável, explicou ele, para o espanto da eficiente mulher que gerenciava sua agenda há anos. Naquela quinta-feira específica, a terceira, que passava na clínica, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Trazia consigo um protótipo do sistema de gestão que prometera desenvolver. Trabalhara nele durante as madrugadas, revisando cada funcionalidade, para garantir que fosse intuitivo e útil para pessoas sem conhecimentos avançados de informática. A recepção estava vazia, exceto por Amanda, a recepcionista, que organizava fichas de atendimento. "Bom dia, Sr. Mendonça", cumprimentou ela com um sorriso. "A doutora Clarissa está em uma reunião na sala dos fundos. Pediu para avisá-lo que logo estará disponível." Rafael assentiu e sentou-se na sala de espera, observando o ambiente que em apenas 3 semanas tornara-se estranhamente familiar. As paredes coloridas com desenhos infantis, o mural de fotos de sorrisos transformados, até mesmo o cheiro característico de produtos odontológicos já não lhe pareciam estranhos. Enquanto esperava, ouviu vozes alteradas vindas da sala de reuniões. Embora não conseguisse distinguir as palavras exatas, o tom de urgência era inconfundível. Minutos depois, a porta se abriu e 3 pessoas saíram. Clarissa, uma mulher mais velha que Rafael reconheceu como a contadora da clínica, e um homem, de terno que nunca havia visto antes. O homem parecia irritado, guardando papéis em sua pasta com movimentos bruscos. "Pense bem no que está recusando, doutora", disse ele com voz cortante. "Esta pode ser a única saída viável para manter a clínica funcionando. Agradeço sua oferta, Dr. Campos, mas não posso aceitar essas condições", respondeu Clarissa, com voz firme, apesar da evidente tensão em seu rosto. "Comprometeriam tudo o que construímos aqui." "Sentimentalismo não paga contas", retrucou o homem ajustando a gravata. "Me avise quando a realidade bater à sua porta." Com essas palavras, ele saiu da clínica, lançando apenas um olhar curioso na direção de Rafael. Clarissa permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando profundamente, antes de notar a presença de Rafael. "Ah, você chegou cedo", comentou ela, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Está tudo bem?", perguntou Rafael, genuinamente preocupado. Clarissa hesitou, como se ponderasse o quanto deveria compartilhar. "Apenas questões administrativas", respondeu finalmente. "Nada com que você precise se preocupar." Mas Rafael percebeu que havia algo mais. Durante as últimas semanas, desenvolvera uma sensibilidade inesperada para os humores de Clarissa. Sabia quando ela estava realmente satisfeita com um atendimento bem-sucedido, quando estava preocupada com um paciente particular ou quando tentava disfarçar o cansaço após horas consecutivas de trabalho. "Clarissa", insistiu ele, usando seu primeiro nome com naturalidade, algo que só recentemente começara a fazer. "Se há algum problema em que eu possa ajudar..." Ela o estudou por um momento, como se avaliasse algo. "Vamos para minha sala", decidiu finalmente. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, Clarissa sentou-se pesadamente em sua cadeira. Aquele era o Dr. Paulo Campos,
dono de uma rede de clínicas odontológicas de luxo, explicou ela, esfregando as têmporas. Ele ofereceu comprar a Sorrisos Reais. Rafael assentiu, começando a entender, e você recusou. Ele queria transformar isto em mais uma de suas clínicas de elite, continuou Clarissa com evidente frustração. Acabar com os atendimentos gratuitos, focar apenas em procedimentos estéticos de alto valor. Tudo o que vai contra o propósito deste lugar. Mas por que ele estaria interessado justamente nesta clínica? Questionou Rafael, intrigado. Clarissa sorriu, sem humor. Localização. Este bairro está se valorizando rapidamente. Em poucos anos será uma área nobre, e nosso aluguel é antigo, com um valor bem abaixo do mercado atual. Entendo, murmurou Rafael, que conhecia bem as dinâmicas imobiliárias da cidade. Mas, pelo tom da conversa, parecia haver alguma urgência. O rosto de Clarissa se fechou ligeiramente, e Rafael percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Nosso contrato de aluguel vence em 3 meses, admitiu ela finalmente. O proprietário já sinalizou que pretende aumentar o valor em pelo, menos 300%. Seria impossível para nós. E vocês não podem se mudar? Poderíamos, mas isso significaria abandonar a comunidade que atendemos há anos. Muitos de nossos pacientes não teriam como se deslocar para outro bairro. Além disso, os custos de mudança e adaptação de um novo espaço seriam proibitivos no momento. Rafael refletiu por um instante. A situação era muito mais complexa do que imaginara inicialmente. E o Dr. Campos se ofereceu para resolver esse problema. Exatamente, confirmou Clarissa. Ele compraria o imóvel e manteria a clínica aqui, desde que sob sua administração e com seu modelo de negócio, que excluiria todos os atendimentos sociais, completou Rafael. Precisamente, o silêncio que se seguiu foi denso. Rafael observava Clarissa, admirando a determinação estampada em seu rosto, apesar das circunstâncias adversas. Muitos empresários teriam aceitado a proposta, considerando-a uma saída honrosa. Mas Clarissa não estava disposta a comprometer seus princípios, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que construíra. Quanto vocês precisariam para comprar o imóvel? Perguntou Rafael subitamente. Clarissa ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Rafael, eu não estou pedindo. Eu sei que não está, interrompeu ele gentilmente. Estou apenas perguntando. Ela hesitou por um momento. Algo em torno de 2,5 milhões de reais, considerando o valor do imóvel e as reformas necessárias, mas é completamente fora de nossa realidade. Rafael assentiu, fazendo cálculos mentais. Tenho uma proposta, disse ele após alguns segundos. Posso adiantar a doação que prometi para a clínica. Ao invés de 250 mil, farei uma transferência de 1 milhão hoje mesmo. O resto podemos discutir depois. Clarissa o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Por que faria isso? Perguntou diretamente. Era uma pergunta justa. 3 semanas atrás, Rafael teria tido dificuldades para responder. Mas algo havia mudado nele durante esse período. As manhãs passadas na clínica, observando o trabalho de Clarissa e sua equipe, conversando com pacientes, vendo sorrisos se transformarem, tudo isso o afetara de maneiras que ainda estava tentando compreender. Por que o que vocês fazem aqui importa? Respondeu com sinceridade. E porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso fazer algo realmente significativo com meu dinheiro. Clarissa o estudou por longos segundos, como se buscasse qualquer sinal de falsidade em suas palavras. Finalmente, seus ombros relaxaram ligeiramente. Aprecio muito sua oferta, Rafael, realmente, mas não posso aceitá-la. Por quê? Foi a vez dele de questionar, genuinamente confuso. Porque não quero que seja caridade, explicou ela. Nem quero criar uma dependência financeira de uma única pessoa, por mais bem-intencionada que seja. Rafael assentiu lentamente, entendendo o raciocínio dela. Era uma questão de princípios e de sustentabilidade a longo prazo. E se for um investimento? Propôs então. Como assim? Um investimento social. Crio um fundo específico para a clínica, com regras claras de governança. Você e sua equipe
mantém total autonomia nas decisões clínicas e na filosofia de atendimento. O fundo apenas garante a estabilidade financeira e a possibilidade de expansão. Clarissa parecia intrigada, mas ainda hesitante. Isso ainda deixaria a clínica dependente de você. Não necessariamente, argumentou Rafael, sentindo sua mente de estrategista trabalhar rapidamente. Podemos estruturar de forma que outros investidores sociais possam contribuir. Meu aporte seria apenas o inicial. Com o tempo, o fundo poderia se tornar autossustentável, com uma porcentagem dos atendimentos privados financiando os gratuitos. A ideia parecia ganhar forma enquanto Rafael falava. Era um modelo híbrido que poderia funcionar. Preservaria a missão social da clínica enquanto criava uma estrutura financeira mais robusta. Precisaria pensar nisso com muito cuidado, ponderou Clarissa. Consultar nossa equipe, nosso conselho? Claro, concordou Rafael. Mas enquanto isso, vamos resolver a questão imediata. Posso fazer uma transferência para garantir o imóvel. Depois refinamos os detalhes da estrutura. Clarissa o olhou com uma expressão complexa, onde gratidão e cautela se misturavam. Por que está fazendo isso, Rafael, de verdade? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados. Rafael sabia que precisava ser completamente honesto. Quando vim aqui pela primeira vez, tinha um único objetivo: convencê-la a ir ao baile comigo para ganhar uma aposta idiota, admitiu ele. Mas algo mudou. Ver o trabalho que você faz, a diferença que isso faz na vida das pessoas, me fez questionar muitas das minhas prioridades. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você construiu algo genuíno, Clarissa. Algo que tem propósito. Eu construí uma empresa bilionária. Mas que propósito ela realmente tem? Criar algoritmos que muitas vezes pioram a vida das pessoas que mais precisam de ajuda? Clarissa o observava atentamente, sem interromper. Não estou fazendo isso por culpa ou para me redimir, continuou ele. Estou fazendo porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso contribuir para algo maior que eu mesmo. Um silêncio confortável se estabeleceu após suas palavras. Rafael percebeu que havia falado do fundo do coração, algo que raramente fazia. Tudo bem, disse Clarissa finalmente. Vamos estudar essa possibilidade. Mas antes de qualquer transferência, quero um plano detalhado, contratos claros e aprovação de toda a equipe. Rafael sorriu, sentindo uma satisfação que nenhum negócio milionário jamais lhe proporcionara. É justo. O restante da tarde transcorreu com normalidade, embora Rafael percebesse que algo havia mudado na dinâmica entre eles. A barreira invisível que Clarissa mantinha parecia um pouco menos rígida. Havia uma nova qualidade em suas interações, uma confiança nascente que ia além da cordialidade profissional. Durante o atendimento a uma adolescente que recebia aparelho ortodôntico gratuitamente, Rafael observava à distância a forma como Clarissa trabalhava. Seus movimentos eram precisos, mas gentis, e ela mantinha uma conversa descontraída com a paciente durante todo o procedimento, garantindo seu conforto e confiança. Pronto, Jéssica, disse Clarissa, entregando um pequeno espelho à garota. O que acha? A adolescente examinou seu reflexo com receio inicial, que logo se transformou em um sorriso tímido. Ficou menos feio do que eu imaginava, admitiu. Em poucos meses você nem vai se lembrar que está usando o aparelho, garantiu Clarissa. Já em 2 anos aproximadamente, terá um sorriso completamente novo. Os olhos da garota se iluminaram com esperança. Obrigada, doutora. Ninguém nunca tinha, se importado assim. Clarissa apertou levemente o ombro da jovem. Você merece isso e muito mais, Jéssica. Nunca se esqueça disso. Quando a paciente saiu, Rafael aproximou-se. É impressionante como você transforma a experiência deles, comentou. Quando coloquei aparelho, meu ortodontista mal falava comigo. Era apenas um procedimento. Técnico. Clarissa sorriu enquanto higienizava os instrumentos. Para muitos desses jovens, não é apenas uma questão de estética ou saúde bucal, explicou. É sobre dignidade, sobre poder sorrir sem vergonha, sobre serem vistos de outra forma. Como foi para você? Perguntou Rafael, subitamente curioso.
Usar aparelho na adolescência, quero dizer. O rosto de Clarissa adquiriu uma expressão distante, como se revisitasse memórias há muito guardadas. Foi difícil, admitiu, especialmente porque já usava óculos grossos e não tinha condições de me vestir como as outras meninas. Rafael sentiu uma pontada de culpa, lembrando-se do papel que desempenhara nas humilhações que ela sofrera. O aparelho era só mais um motivo para as piadas, continuou ela sem autopiedade na voz. Mas, ironicamente, foi também o que me salvou. Como assim? Minha ortodontista percebeu que eu tinha facilidade com as explicações técnicas, que me interessava pelos procedimentos. Foi ela quem me incentivou a considerar a odontologia como carreira. Rafael sorriu ao imaginar a jovem Clarissa descobrindo sua vocação justamente através de algo que lhe causava sofrimento. Às vezes, nossos maiores desafios acabam definindo nossos caminhos, refletiu ele. Exatamente, concordou Clarissa. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, provavelmente não estaria aqui hoje fazendo o que faço. Algo na forma como ela falava, sem ressentimento ou amargura, tocou Rafael profundamente. Clarissa não apenas superara seu passado, ela o transformara em propósito. Era uma lição de resiliência que ele, com todo o seu sucesso material, nunca havia aprendido. No final daquele dia, após o último paciente sair, Rafael apresentou a Clarissa o protótipo do sistema de gestão que desenvolvera. Ainda é uma versão preliminar, explicou, mostrando a interface simples mas funcional em seu laptop. Mas já permite agendamentos integrados, prontuários digitais com histórico completo e controle de estoque de materiais com alertas automáticos quando algo estiver acabando. Clarissa observava atentamente, impressionada com o trabalho. Isso é incrível, Rafael. Quanto tempo levou para desenvolver? Algumas noites, respondeu ele com um dar de ombros, omitindo que praticamente não dormira durante uma semana inteira para concluir o projeto. E isso realmente seria compartilhado gratuitamente com outras clínicas? Absolutamente. Na verdade, continuou ele entusiasmado com a própria ideia, estou pensando em criar uma divisão na MedTech focada exclusivamente em tecnologia social, soluções gratuitas ou de baixo custo para organizações como a sua. Os olhos de Clarissa se arregalaram com surpresa. Isso seria revolucionário. É apenas o uso correto da tecnologia, respondeu Rafael. Durante anos, desenvolvi sistemas que aumentavam a eficiência, mas raramente questionei. Eficiência para quê? Para quem? É uma perspectiva muito diferente do empresário que entrou pela primeira vez na minha clínica há algumas semanas, observou Clarissa com um sorriso suave. Rafael riu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Digamos que eu tenha encontrado uma mentora inesperada. Eles se olharam por um momento, e algo silencioso pareceu passar entre eles, um reconhecimento mútuo de que ambos estavam mudando através desse encontro improvável. O baile é na próxima semana, lembrou Clarissa, quebrando o momento. Está pronto para cumprir. Sua parte na aposta. Estou preocupado é com a sua parte, brincou Rafael. Consegue suportar uma noite inteira com aqueles ex-colegas insuportáveis? Ah, não se preocupe comigo, respondeu ela com um brilho divertido nos olhos. Aprendi a lidar com pessoas difíceis ao longo dos anos. A questão é, você está preparado para ser visto com a garota dos óculos fundo de garrafa? Pergunta, embora feita em tom de brincadeira, carregava um peso que ambos sentiram. Rafael a encarou seriamente. Será uma honra acompanhar a doutora Clarissa Lima, uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. O rubor que coloriu as bochechas de Clarissa foi sutil, mas inegável. Rafael percebeu que, apesar de toda sua confiança profissional, havia ainda vestígios da adolescente insegura quando se tratava de situações sociais relacionadas ao passado. Bem, então está combinado, disse ela, recuperando a compostura. Mas não espere que eu use um vestido de grife ou algo assim. Nunca me atreveria a sugerir isso, garantiu Rafael. Ao se despedirem naquele dia, havia uma nova qualidade em seu aperto de mão, um calor e uma familiaridade que não existiam antes. Rafael entrou em seu carro sentindo-se leve,
Apesar das muitas questões que agora ocupavam sua mente, a estruturação do fundo para a clínica, a nova divisão social da Mendtech e, acima de tudo, seus sentimentos cada vez mais confusos em relação a Clarissa. Estava tão absorto em pensamentos que quase não notou uma mensagem que chegou em seu celular. Era de sua namorada, Diana, uma influenciadora digital com quem mantinha um relacionamento conveniente há quase um ano. Eles raramente se viam, o que era perfeito para suas agendas ocupadas. A mensagem era direta. Onde você anda? Faz semanas. Que mal nos falamos. Precisamos discutir detalhes sobre o baile de São Vicente. Todos os influentes estarão lá. Preciso escolher o vestido perfeito. Rafael encarou a mensagem por longos segundos. Havia esquecido completamente que Diana esperava acompanhá-lo ao evento. Na verdade, nas últimas semanas, mal pensara nela. Com um suspiro, percebeu que tinha mais uma situação complicada para resolver. Dirigindo de volta para casa, Rafael notou algo curioso nas ruas por onde passava. Antes, seu olhar captava apenas fachadas de prédios, valores imobiliários, oportunidades de negócio. Agora, subitamente, começava a ver pessoas. A mãe esperando o ônibus com uma criança no colo, o idoso caminhando lentamente com sua bengala, os jovens rindo em frente a uma escola pública. Era como se um véu tivesse sido removido de seus olhos, revelando uma cidade que sempre estivera lá, mas que ele nunca realmente vira. Uma cidade feita não apenas de ativos e passivos, mas de vidas, histórias e necessidades. Ao parar em um semáforo, seu olhar foi atraído para um cartaz colado em um poste. Era um anúncio simples de uma campanha de saúde bucal gratuita, promovida por uma universidade local. Antes, Rafael teria ignorado completamente algo assim. Agora fez uma nota mental para verificar como sua empresa poderia apoiar iniciativas semelhantes. Em seu apartamento luxuoso, com vista panorâmica para a cidade, Rafael sentou-se em seu sofá de design italiano e, pela primeira vez, sentiu-se estranhamente deslocado em meio a tanto luxo impessoal. Ao seu redor tudo era perfeito, elegante e frio, como sua vida havia sido até recentemente. Seu telefone tocou. Era Helena, sua assistente, lembrando-o de uma reunião importante na manhã seguinte com investidores internacionais. Rafael confirmou sua presença, mas após desligar, abriu seu notebook e começou a trabalhar não nos gráficos para a apresentação aos investidores, mas no plano detalhado para o Fundo de Investimento Social da Clínica Sorrisos Reais. Pela primeira vez em anos, dormiu profundamente, sem a ajuda de medicamentos. E sonhou, não com gráficos de crescimento ou manchetes de jornais econômicos, mas com sorrisos, sorrisos de crianças, de adolescentes, de mães aliviadas. E no centro de todos eles, o sorriso de Clarissa, radiante e transformador, como a luz que começava a iluminar os cantos há muito escurecidos de sua alma. A semana que antecedeu o baile foi caótica para Rafael. Entre reuniões com investidores estrangeiros, a estruturação do fundo para a clínica Sorrisos Reais e a conversa inevitável com Diana, seus dias se tornaram uma maratona de compromissos e decisões. O encontro com Diana aconteceu em um restaurante exclusivo no último andar de um hotel 5 estrelas. Rafael chegou primeiro e esperou, observando a cidade através das janelas panorâmicas. Quando ela entrou, todos os olhares no restaurante se voltaram para sua figura esguia e elegante. Diana era assim, uma presença magnética com seus 1,80 m de altura, cabelos loiros meticulosamente tratados e um rosto que frequentemente estampava capas de revistas. Finalmente, disse ela, sentando-se com graciosidade ensaiada. Pensei que teria que contratar um detetive para te encontrar. Rafael sorriu sem humor. Desculpe a ausência. Foram semanas complicadas. Imagino. Vi nos jornais que a Mendtech fechou contratos importantes, comentou ela, estudando o cardápio sem realmente lê-lo. Mas você poderia ao menos ter respondido minhas mensagens sobre o baile. Precisamos coordenar nossos trajes. Rafael respirou fundo. Era o momento. Diana, sobre o baile. Tenho que te dizer algo.
Ela ergueu os olhos subitamente alerta. Não poderei te acompanhar, continuou ele. Na verdade, já tenho uma acompanhante. Diana pousou o cardápio lentamente, seus olhos se estreitando. Perdão? Sua voz era controlada, mas Rafael conhecia bem aquele tom perigosamente calmo. É complicado de explicar, disse ele. Envolve antigos colegas de escola e uma aposta beneficente. Uma aposta, repetiu Diana como se processasse a palavra. Você está me dizendo que vai levar outra pessoa ao evento social mais importante do ano por causa de uma aposta? O dinheiro será destinado a causas importantes, explicou Rafael, percebendo imediatamente como aquilo soava insuficiente. Diana soltou uma risada seca. Quem é ela? Uma ex-colega de escola. Uma médica dentista que dirige uma clínica comunitária. O silêncio que se seguiu foi denso. Diana o estudava como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Você está dormindo com ela, concluiu, não como uma pergunta, mas uma afirmação. Não, respondeu Rafael com firmeza. Não é nada disso. Então o que é? Porque o Rafael que conheço jamais trocaria Diana Vasconcelos por uma dentista de caridade, a menos que houvesse algo muito significativo em jogo. Havia algo de verdade naquela observação que incomodou Rafael. O homem que ele fora algumas semanas atrás, de fato não teria feito essa escolha. Mas como explicar a transformação que estava vivendo sem soar melodramático ou insincero? Estou passando por algumas mudanças de perspectiva, disse. Finalmente. Diana o observou por longos segundos antes de pegar sua bolsa de grife. Quando terminar seu momento de caridade, me avise, falou levantando-se. Até lá, considere nosso relacionamento em pausa. Ela saiu do restaurante com a mesma elegância com que entrara, deixando Rafael com sentimentos surpreendentemente menos conflituosos do que esperava. A verdade é que seu relacionamento com Diana sempre fora mais uma questão de conveniência social do que de conexão genuína. Ambos se beneficiavam da associação de suas imagens públicas, mas raramente compartilhavam algo além de eventos sociais e noites ocasionais. O maître se aproximou, preocupado. Está tudo bem, Sr. Mendonça? A senhorita Vasconcelos parecia indisposta. Tudo ótimo, respondeu Rafael com um sorriso tranquilo. Na verdade, nunca estive melhor. Na manhã do grande dia, Rafael acordou com uma mensagem de Gustavo, seu antigo colega que iniciara toda a história da aposta. Então, o grande Rafael Mendonça realmente vai aparecer com a Clarissa dos Róculos. Mal posso esperar para ver isso. As doações estão garantidas, campeão. O tom condescendente da mensagem, que semanas atrás teria parecido apenas uma brincadeira entre amigos, agora soava ofensivo e infantil. Rafael deixou o celular de lado sem responder, reconhecendo como sua percepção havia mudado. Horas mais. Tarde, estava em seu closet avaliando qual traje usar. Normalmente, seu alfaiate pessoal teria preparado algo exclusivo para a ocasião, mas desta vez, Rafael optou por um smoking clássico que já possuía. Não queria chamar atenção para si mesmo. Queria que a noite fosse sobre algo maior. Antes de sair para buscar Clarissa, fez uma ligação importante para Helena, sua assistente. Preciso que você entre em contato com todos os fornecedores da recepção do baile, instruiu. Diga que a Mendtech vai dobrar o pagamento deles com a condição de que contratem jovens da comunidade ao redor da escola para auxiliar no evento. Garçons, recepcionistas, auxiliares de cozinha. Quero pelo menos 30 pessoas locais trabalhando esta noite. Senhor, o evento é em poucas horas, protestou Helena perplexa. Não há tempo para... Faça acontecer, interrompeu Rafael com gentileza. Use meu nome, ofereça o que for necessário. Esta noite precisa ser diferente. Ao desligar, sentiu uma satisfação que nenhuma negociação milionária jamais lhe proporcionara. Checou seu relógio. Estava na hora de buscar Clarissa. Eles haviam combinado que ele a pegaria em sua casa, não na clínica. Rafael nunca havia estado no apartamento de Clarissa e sentiu uma curiosidade genuína sobre como seria o espaço pessoal daquela mulher que tanto o impressionara. O endereço o levou a um prédio simples, mas bem cuidado,
em um bairro de classe média. Nada ostensivo, mas acolhedor e prático, como a própria Clarissa. Rafael estacionou seu carro, optara pelo mais discreto de sua coleção e subiu até o quarto andar. Ao tocar a campainha, sentiu um nervosismo adolescente que não experimentava há décadas. A porta se abriu e Rafael ficou momentaneamente sem palavras. Clarissa estava deslumbrante, mas de uma forma completamente autêntica. Usava um vestido azul marinho que destacava sua silhueta sem ser chamativo, com detalhes artesanais que Rafael logo reconheceu como similares aos bordados que vira nas bolsas feitas por pacientes da clínica em um projeto de geração de renda. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando o rosto de forma natural. Os óculos, ela não abrira a mão deles, agora pareciam um acessório elegante que realçava seu olhar inteligente. Você está incrível, disse Rafael sem conseguir elaborar mais. Obrigada, respondeu ela com um sorriso tímido. O vestido foi feito por Dona Mercedes, mãe de 2 pacientes nossos. Ela tem uma pequena confecção no quintal de casa. Esse detalhe tornou tudo ainda mais especial. Enquanto as outras mulheres no evento usariam grifes internacionais, Clarissa escolhera apoiar o talento local, transformando até mesmo sua aparência em um ato de propósito. É perfeito, afirmou Rafael com sinceridade. Realmente perfeito. No carro conversaram sobre assuntos leves, evitando mencionar a aposta ou o reencontro iminente com os antigos colegas. Rafael notou que Clarissa parecia mais relaxada do que esperava, como se tivesse feito as pazes com aquela situação. Não está nervosa? Perguntou finalmente, quando já se aproximavam do local do evento. Por reencontrar as pessoas que me fizeram chorar durante toda a adolescência, ela sorriu com surpreendente serenidade. Não como você imagina. Como assim? Clarissa. Ajustou seus óculos em um gesto que Rafael já identificava como característico dela, quando estava organizando seus pensamentos. Durante muito tempo, imaginei como seria confrontar todos vocês algum dia, explicou. Fantasiei discursos contundentes, momentos de vingança, ou pelo menos a chance de mostrar como me tornei bem-sucedida apesar de tudo. Ela fez uma pausa, observando a cidade pela janela. Mas quando realmente construí minha vida, percebi que nada disso importava mais. Aquelas pessoas não definem quem sou. Nunca definiram. Rafael sentiu uma onda de admiração. A maturidade emocional de Clarissa era algo raro e valioso. Então não tenho medo de reencontrá-los, concluiu ela. Na verdade, sinto até uma certa curiosidade sobre quem eles se tornaram. Se cresceram ou se ainda são os mesmos, adolescentes em corpos adultos. Spoiler, muitos ainda são os mesmos adolescentes, brincou Rafael fazendo-a rir. Ao chegarem ao local do baile, um salão imponente em um hotel histórico da cidade, foram recebidos por um jovem vestido com uniforme de garçom. Boa noite, Sr. Mendonça, senhora, cumprimentou ele, visivelmente nervoso em sua função. Sou o Gabriel. Vou acompanhá-los à recepção. Rafael notou o distintivo em seu uniforme que indicava ser um dos jovens contratados da comunidade. Trocou um olhar rápido com Clarissa, que pareceu perceber o mesmo detalhe. O interior do salão era deslumbrante. Lustres de cristal, flores brancas em arranjos elaborados, música clássica, tocada por um quarteto de cordas. Os convidados, em sua maioria empresários, políticos e ex-alunos bem-sucedidos, circulavam com taças de champanhe, exibindo joias e conversas ensaiadas sobre sucesso e filantropia. Muito glamour para uma causa beneficente, não? Comentou Clarissa discretamente. O sistema se alimenta de contradições, respondeu Rafael, percebendo como sua própria visão daquele mundo havia mudado. Gastam fortunas em eventos para arrecadar quantias menores para a caridade. E todos se sentem bem com isso no final, completou ela. Foram interrompidos pela aproximação de um grupo. Rafael reconheceu imediatamente Gustavo, Daniel, Marcela e outros ex-colegas. Todos pararam a alguns metros, olhando com expressões que variavam entre surpresa e diversão contida. Ele realmente conseguiu, exclamou Gustavo,
alto o suficiente para ser ouvido pelos que estavam próximos. Rafael Mendonça, o homem que cumpre suas apostas. Clarissa ergueu uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Rafael sentiu uma vergonha aguda pelo comportamento dos amigos. Clarissa Lima, apresentou-se ela diretamente, estendendo a mão para o grupo. Doutora em odontologia e diretora da Clínica Sorrisos Reais. Prazer em revê-los depois de tantos anos. O tom profissional e confiante pegou o grupo de surpresa. Gustavo foi o primeiro a reagir, apertando sua mão com um sorriso constrangido. O prazer é nosso, doutora, respondeu tentando recuperar a postura. Você está diferente. 15 anos fazem isso com as pessoas, retrucou. Clarissa com um sorriso educado. Alguns mudam mais que outros, claramente. Rafael suprimiu um sorriso ao ver o desconforto crescente no rosto dos antigos amigos. Clarissa não precisava de sua proteção. Ela comandava a situação com uma elegância que nenhum deles possuía. Bem, acredito que vocês têm uma aposta a cumprir, lembrou Rafael. 250 mil para a causa beneficente, certo? Gustavo pigarreou, visivelmente menos confiante do que antes. Claro, claro. Já organizamos tudo com a diretoria do evento. Ótimo, respondeu Rafael, porque também tenho um anúncio a fazer mais tarde. A Mendtech vai igualar esse valor, com um adicional. Os 500 mil serão direcionados especificamente para um programa de saúde bucal nas escolas públicas da região. Os olhos de Clarissa se arregalaram ligeiramente com a surpresa. Não. Haviam discutido esse detalhe. Isso é extremamente generoso, Rafael, comentou Marcela, parecendo genuinamente impressionada. Na verdade, é apenas o correto, respondeu ele. E agora, se nos dão licença, gostaria de apresentar a doutora Lima a algumas pessoas que poderiam se interessar por seu trabalho. Com isso, guiou Clarissa para longe do grupo, sentindo uma satisfação tranquila ao perceber os olhares confusos que os seguiam. Você não precisava fazer aquilo, disse Clarissa quando estavam a uma distância segura. Sobre a doação adicional. Não fiz por obrigação, garantiu Rafael. Fiz porque acredito no seu trabalho. E além disso, a expressão no rosto deles valeu cada centavo. Clarissa riu, um som genuíno e relaxado que Rafael descobriu adorar. A noite prosseguiu de forma surpreendentemente agradável. Rafael apresentou Clarissa a diversos contatos importantes, empresários que poderiam apoiar sua clínica, políticos que poderiam facilitar projetos sociais, médicos de outras especialidades interessados em parcerias. Para sua satisfação em cada conversa, Clarissa brilhava com sua inteligência e paixão pelo trabalho, conquistando respeito imediato. Em determinado momento, foram abordados pelo diretor do colégio, um senhor de cabelos grisalhos, que não escondia sua surpresa ao vê-los juntos. Senhor Mendonça, que prazer tê-lo conosco esta noite, cumprimentou ele efusivamente, antes de se virar para Clarissa com expressão de reconhecimento tardio. E, doutora Lima, correto? Lembro-me. De você, claro. Uma aluna exemplar. O leve rubor no rosto do diretor sugeria que ele não se lembrava dela tão claramente quanto afirmava, ou pior, lembrava-se de não ter feito nada para impedir o bullying que ela sofrera. Obrigada, diretor Santos, respondeu Clarissa educadamente. Sempre bom rever antigos mentores. O sutil tom irônico não passou despercebido por Rafael. Estamos prestes a iniciar a parte formal do evento, informou o diretor, claramente ansioso para mudar de assunto. Senhor Mendonça, como nosso homenageado, gostaríamos que fizesse um breve discurso sobre sua trajetória e seus conselhos para os jovens de hoje. Será um prazer, garantiu Rafael, embora pensasse no discurso preparado por sua equipe, de relações públicas que agora parecia completamente inadequado. Quando o diretor se afastou, Clarissa olhou para Rafael com curiosidade. O grande momento do homenageado, comentou, pronto para inspirar a próxima geração de magnatas. Da tecnologia? Na verdade, respondeu ele pensativo, acho que vou improvisar um pouco. O mestre de cerimônias assumiu o palco, dando início à parte formal do evento. Após alguns agradecimentos protocolares e a apresentação dos resultados da CI,
A arrecadação do ano anterior, chegou o momento que todos aguardavam. E agora, temos a honra de receber no palco um dos ex-alunos mais brilhantes da história do Colégio São Vicente. Um homem cuja visão revolucionou a tecnologia em nosso país. Senhoras e senhores, Rafael Mendonça. Aplausos entusiasmados preencheram o salão enquanto Rafael caminhava até o palco. De lá, podia ver Clarissa observando-o com uma expressão expectante. Mas, ao fundo, o grupo de ex-colegas parecia aguardar ansiosamente o momento de glória do antigo líder. Boa noite a todos, começou Rafael, ajustando o microfone. É uma honra estar aqui hoje, embora deva confessar que, quando recebi o convite, minha primeira reação foi recusar. Um murmúrio surpreso percorreu a audiência. Não porque não valorize minha formação nesta instituição, mas porque até recentemente não estava certo de que tinha algo realmente valioso para compartilhar. Rafael fez uma pausa, buscando as palavras certas. Nos últimos anos construí uma empresa avaliada em bilhões. Desenvolvi tecnologias que mudaram a forma como governos e empresas operam. Fui capa de revistas e listado entre os empresários mais promissores do país. Tudo isso deveria ser motivo de orgulho inabalável, não é mesmo? Ele observou os rostos atentos da plateia. O problema é que, em algum momento desse percurso, esqueci de fazer a pergunta mais importante. Para quê? Qual o propósito real de todo esse sucesso? O silêncio no salão era absoluto. Recentemente, tive a oportunidade de redescobrir algo que havia perdido ao longo do caminho, o valor do impacto real na vida das pessoas. E aprendi essa lição com alguém que, ironicamente, eu e muitos dos meus colegas aqui presentes, não soubemos valorizar durante nossos anos escolares. Rafael encontrou o olhar de Clarissa na multidão. Ela o observava com uma intensidade que o encorajou a continuar. Uma mulher que transformou experiências difíceis em propósito, que dedicou sua carreira não a acumular riquezas, mas a devolver dignidade e autoestima a quem mais precisa, que me mostrou que sucesso sem significado é apenas ruído. Viu o grupo de ex-colegas trocar olhares desconfortáveis, mas prosseguiu. Então, se querem um conselho deste ex-aluno supostamente bem-sucedido, não seria sobre como construir uma empresa bilionária ou como escalar tecnologias disruptivas. Seria sobre algo muito mais fundamental. Nunca percam de vista o propósito maior de suas habilidades e talentos. Rafael fez uma pausa antes de continuar. Esta noite, além de anunciar que a Mendtech irá igualar todas as doações arrecadadas, no evento, quero compartilhar uma iniciativa que me emociona profundamente. Estamos lançando a divisão de tecnologia social da empresa, que desenvolverá soluções gratuitas para organizações sem fins lucrativos, começando por um sistema de gestão para clínicas comunitárias. Os aplausos começaram espontaneamente, surpreendendo Rafael. E para finalizar, gostaria de convidar ao palco a pessoa que me inspirou nessa jornada de redescoberta, a doutora Clarissa Lima, diretora da Clínica Sorrisos Reais, que em breve se tornará o primeiro hub de um projeto de centros comunitários que a Mendtech irá financiar em bairros periféricos. Os olhos de Clarissa se arregalaram com a surpresa do anúncio não combinado. Houve um momento de hesitação antes que ela se levantasse e caminhasse em direção ao palco, recebida por aplausos entusiasmados. Ao subir, Clarissa parecia simultaneamente desconcertada e emocionada. Rafael passou-lhe o microfone. Eu não esperava isso, começou ela, recuperando rapidamente a compostura. Mas talvez seja apropriado, já que toda esta noite começou com algo inesperado. Seu olhar encontrou o grupo de ex-colegas que pareciam extremamente desconfortáveis. Muitos de vocês não me reconheceram imediatamente. Eu era a garota dos óculos grossos e aparelho nos dentes que preferia passar os intervalos na biblioteca. Aquela que raramente era convidada para as festas e, quando era, geralmente servia como alvo de piadas. Um silêncio constrangido tomou conta do salão. Não digo isso para provocar culpa, mas para contextualizar a jornada, porque aquela menina tímida e insegura encontrou na odontologia não apenas uma carreira, mas uma missão: garantir que outras crianças e jovens possam sorrir com confiança,
sem medo do julgamento alheio. A voz de Clarissa ganhava força enquanto falava. Na Clínica Sorrisos Reais, tratamos muito mais que dentes. Tratamos da autoestima, da dignidade, do direito de cada pessoa se expressar plenamente. E com esta parceria inesperada com a Mendtech, ela lançou um olhar surpreso, mas grato a Rafael. Poderemos expandir esse trabalho para muitas outras comunidades. Os aplausos foram imediatos e calorosos. Rafael observou com satisfação que mesmo seus antigos colegas aplaudiam com expressões genuinamente impressionadas. Se há uma lição que gostaria de compartilhar esta noite, concluiu Clarissa, é que nossos maiores desafios frequentemente se transformam em nossos maiores propósitos, e que nunca é tarde para redescobrir o valor do impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. Quando terminou, a ovação foi estrondosa. Rafael voltou a se aproximar do microfone. Para celebrar este momento especial, preparamos uma surpresa. Em vez do tradicional baile com música ambiente, convidamos alguns talentos especiais. A porta lateral do salão se abriu e um grupo de adolescentes entrou, carregando instrumentos musicais. Rafael viu o rosto de Clarissa se iluminar em reconhecimento. Estes são os jovens do projeto Música nas Comunidades, que recebem tratamento odontológico gratuito na clínica da Doutora Lima. Eles prepararam uma apresentação especial para esta noite. Os jovens posicionaram-se no palco visivelmente nervosos, mas determinados. Quando começaram a tocar, uma versão surpreendentemente sofisticada de clássicos brasileiros, com arranjos contemporâneos, o salão inteiro parou para ouvir. Rafael e Clarissa desceram do palco, observando a apresentação com evidente orgulho. Ele notou que os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. "Você não me contou sobre isso", sussurrou ela. "Queria que fosse uma surpresa", respondeu ele. "Helena os encontrou através dos registros da clínica e organizou tudo, em segredo." "É perfeito", disse Clarissa, sua voz embargada de emoção. "Ver meus pacientes aqui mostrando seu talento para essas pessoas. Eles merecem este palco tanto quanto qualquer um", afirmou Rafael. Quando a música chegou a um interlúdio mais suave, Clarissa virou-se para ele. "Aquela parte sobre os centros comunitários, você estava falando sério?" Rafael assentiu. "Completamente. Já temos os estudos preliminares. Serão espaços integrados com atendimento de saúde, educação tecnológica e desenvolvimento artístico. A Sorrisos Reais será o modelo piloto, se você concordar." Os olhos de Clarissa se arregalaram com as possibilidades que aquilo representava. "Por que está fazendo tudo isso, Rafael?" perguntou ela, com uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Ele considerou diversas respostas elaboradas, mas optou pela verdade simples. "Porque você me mostrou um caminho melhor, um onde sucesso e propósito não são mutuamente exclusivos." A orquestra jovem iniciou uma valsa suave e vários casais se dirigiram ao centro do salão para dançar. "A senhorita me concederia esta dança?" perguntou Rafael com um sorriso. "Não sei se é uma boa ideia", hesitou Clarissa. "Nunca fui muito boa nisso." "Nem eu", confessou ele, "mas podemos ser péssimos juntos." Ela riu e aceitou sua mão. Enquanto se moviam pelo salão em passos desajeitados, mas sincronizados, Rafael sentiu uma conexão que transcendia o físico. Era como se finalmente encontrasse alguém que o enxergava além da fachada de sucesso, alguém que o desafiava a ser melhor não por ambição, mas por propósito. "Sabe o que é irônico?" comentou Clarissa enquanto dançavam. "O quê?" "Aqueles garotos fizeram uma aposta para te humilhar, me usando como instrumento. E no final, foram eles que acabaram percebendo o quanto estavam equivocados." Rafael sorriu. A vida tem um senso de humor peculiar. Ao redor deles, o baile continuava com seu brilho habitual, mas algo havia mudado. Os jovens músicos da comunidade agora compartilhavam o palco com os músicos profissionais contratados para o evento. Vários convidados conversavam animadamente com os adolescentes durante os intervalos, interessados em suas histórias e talentos. Em um canto do salão, Rafael notou Gustavo e os outros ex-colegas observando a cena com expressões pensativas. Não havia mais zombaria em seus rostos,
apenas uma compreensão tardia do que realmente importava. Diana também estava lá, acompanhada de outro empresário, lançando olhares ocasionais na direção de Rafael e Clarissa. Mas, para surpresa de Rafael, isso não o incomodava no mínimo. Aquele mundo de aparências e conexões superficiais parecia cada vez mais distante de seus novos valores. "O que você acha de sairmos um pouco?" sugeriu Clarissa após algumas músicas. "Está ficando um pouco abafado aqui dentro." Rafael concordou prontamente. Eles saíram para um terraço elegante decorado com luzes suaves e flores perfumadas. A vista da cidade à noite era deslumbrante, com milhares de luzes formando um mar de possibilidades. "Então", disse Clarissa, apoiando-se no parapeito, "o grande Rafael Mendonça está realmente deixando o mundo dos algoritmos frios para se dedicar a causas sociais?" Havia um toque de provocação carinhosa em sua voz. "Não completamente", respondeu ele com honestidade. "Ainda acredito no poder da tecnologia para transformar realidades. Só percebo agora que essa transformação precisa ter um propósito maior que o lucro. Um equilíbrio saudável", observou ela. "Exatamente. E você?", perguntou Rafael. "Está preparada para expandir seu trabalho em uma escala muito maior?" Clarissa refletiu por um momento. "Será um desafio. Crescer sem perder a essência do que fazemos. Não será fácil." "É por isso que você estará no comando", garantiu Rafael. "Sua visão é o coração de tudo isso." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando a cidade juntos. Rafael percebeu que pela primeira vez em anos sentia-se completamente presente no momento, sem a mente dividida entre 1000 preocupações futuras. "Clarissa", disse finalmente, "quero te agradecer." "Pelo quê?" "Por ter aceitado aquele café inicial, mesmo sabendo que havia algo suspeito. Por ter me dado a chance de ver além da minha própria bolha. Por não ter me julgado apenas pelo que fui no passado." Ela sorriu, um sorriso sincero que iluminava todo o seu rosto. "Acredito em segundas chances, lembra? Para todos." Naquele momento, com a cidade aos seus pés e uma nova clareza em seu coração, Rafael compreendeu que a verdadeira aposta daquela história nunca fora sobre levar Clarissa ao baile. Era sobre redescobrir valores que havia esquecido, sobre enxergar possibilidades que estiveram sempre à sua frente, mas que nunca tivera a sabedoria de ver. "Que tal voltarmos?", sugeriu Clarissa. "Quero ver o final da apresentação dos meninos." Rafael ofereceu seu braço, que ela aceitou com naturalidade. Ao retornarem ao salão, foram recebidos não como o empresário poderoso e sua acompanhante improvável, mas como parceiros em uma visão compartilhada que começava a ganhar vida naquela mesma noite. No palco, um dos jovens músicos anunciava a última música, uma composição original chamada Novos Sorrisos. Enquanto as primeiras notas enchiam o ar, Rafael e Clarissa trocaram um olhar de entendimento mútuo. A noite que começara como uma aposta, tornara-se o primeiro capítulo de uma história muito maior que ambos ainda estavam apenas começando a escrever. 6 meses se passaram desde o baile do Colégio São Vicente. A manhã de sábado amanheceu ensolarada, iluminando o amplo terreno onde dezenas de pessoas se reuniam para um evento especial, a inauguração do primeiro Centro Comunitário Sorrisos Reais. Rafael observava a movimentação de um canto mais afastado, vestindo jeans e camiseta simples ao invés do habitual terno. Nos últimos meses, seu guarda-roupa havia se tornado gradualmente mais casual, refletindo as mudanças profundas em seu estilo de vida. O local da inauguração era impressionante. Um antigo galpão industrial completamente reformado, com amplos espaços abertos, muita luz natural e um design acolhedor. No térreo, além da clínica odontológica expandida, havia salas para outros atendimentos de saúde, um espaço cultural e uma área tecnológica equipada com computadores de última geração. No segundo andar, funcionariam cursos profissionalizantes e uma incubadora de pequenos negócios comunitários. "Nervoso?", perguntou Clarissa, aproximando-se com 2 xícaras de café. "Um pouco", admitiu Rafael, aceitando a bebida. "É diferente de lançar um novo software,
ou abrir o capital da empresa na bolsa. Por que importa mais? Sugeriu ela, com um sorriso compreensivo. Exatamente. Nos meses que se seguiram ao baile, Rafael e Clarissa haviam trabalhado incansavelmente para tornar real a visão que compartilharam naquela noite. O projeto do centro comunitário evoluíra de uma simples expansão da clínica para um conceito muito mais abrangente de transformação social. A parceria profissional trouxera-os cada vez mais próximos. Reuniões de planejamento frequentemente se estendiam em conversas pessoais. Almoços de trabalho transformavam-se em jantares onde compartilhavam histórias de infância, sonhos e medos. Em algum momento, que nenhum dos dois saberia precisar exatamente, o limite entre amizade e algo mais profundo começou a se dissolver. A imprensa já começou a chegar, comentou Clarissa, indicando com a cabeça um grupo de jornalistas que se posicionava próximo à entrada principal. Ainda não acredito que concordei com isso, resmungou Rafael, que sempre evitara exposição midiática para suas iniciativas filantrópicas anteriores. Foi você mesmo quem disse que precisávamos inspirar outros empresários, lembrou ela, e nada melhor que um pouco de publicidade positiva para isso. Rafael não pôde deixar de sorrir. Clarissa tinha o dom de usar suas próprias palavras contra ele, de forma gentil, mas irrefutável. Além disso, continuou ela, quanto mais visibilidade, mais chances de outros centros como este surgirem pelo país. O comentário capturou perfeitamente a transformação de Rafael. Antes, teria pensado apenas na imagem que a filantropia traria à sua empresa. Agora genuinamente se importava com o potencial de replicação da ideia. Enquanto conversavam, o espaço ia se enchendo. Não eram apenas autoridades e jornalistas, como seria comum em inaugurações corporativas. A maior parte dos presentes era formada por moradores da comunidade, pacientes da clínica, jovens músicos que se apresentaram no baile, voluntários e colaboradores do projeto. Em um canto, Rafael avistou Lucas, seu sócio na Menditech, conversando animadamente com alguns programadores jovens da comunidade. Nos primeiros meses, Lucas resistira à ideia da nova divisão de tecnologia social da empresa, preocupado com os custos e a diluição do foco no core business. Agora, no entanto, parecia completamente envolvido, explicando aos jovens como a tecnologia poderia ser uma ferramenta de transformação em seus próprios bairros. É hora, disse Clarissa, consultando o relógio. Pronto para o discurso? Rafael respirou fundo. Tão pronto quanto é possível estar. Eles caminharam juntos até o centro do espaço, onde um pequeno palco havia sido montado. A multidão se aglomerou naturalmente ao redor, sem necessidade de anúncios formais. Rafael notou que não havia separação entre VIPs e comunidade. Todos compartilhavam o mesmo espaço, como era a proposta do centro. Clarissa subiu primeiro ao palco, ajustando o microfone. Com um sorriso contagiante, deu início à cerimônia. Bom dia a todos. É com uma alegria imensa que os recebemos na inauguração do primeiro centro comunitário Sorrisos Reais. Um lugar que nasce do sonho de transformar não apenas sorrisos, mas vidas inteiras. Os aplausos foram calorosos e espontâneos. Rafael observava do lado do palco a naturalidade com que Clarissa se conectava com as pessoas. Este centro representa a evolução de um trabalho que começou pequeno, em uma clínica modesta, há 8 anos, continuou ela. Uma evolução que só foi possível graças a um encontro inesperado que mudou muito mais do que apenas nossos planos profissionais. Seu olhar encontrou o de Rafael brevemente, com um significado que não passou despercebido pelos presentes. Hoje não inauguramos apenas um prédio com equipamentos modernos. Inauguramos um conceito de comunidade integrada, onde saúde, educação, cultura e empreendedorismo se encontram para criar oportunidades reais de transformação, onde talentos serão descobertos e apoiados, onde dificuldades serão enfrentadas coletivamente. Ela fez uma pausa emocionada antes de continuar. E agora gostaria de convidar ao palco o homem que tornou possível expandir nosso sonho de uma forma que jamais imaginei. Uma pessoa que provou que mudanças verdadeiras são possíveis quando abrimos nosso coração
para novas perspectivas. Rafael Mendonça. Os aplausos acompanharam Rafael enquanto ele subia ao palco. Diferente das dezenas de apresentações corporativas que fizera ao longo da carreira, desta vez sentia um nervosismo genuíno. Não estava ali como CEO ou investidor, estava como alguém que descobrira um novo propósito para suas habilidades e recursos. "Obrigado, Clarissa", começou ele, ajustando o microfone. "E obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje, tornando este espaço verdadeiramente vivo com sua presença." Rafael examinou os rostos atentos na multidão antes de continuar. "Há cerca de 1 ano, eu era o que muitos chamariam de um homem bem-sucedido. Tinha construído uma empresa próspera, acumulado uma fortuna considerável, e meu nome era reconhecido nos círculos empresariais. Mas havia algo essencial faltando, algo que eu nem mesmo sabia que precisava. Até reencontrar uma pessoa que, ironicamente, eu havia ignorado completamente no passado." Ele trocou um olhar significativo com Clarissa. "Nossa história começou de uma forma que não me orgulho", admitiu com sinceridade. "Uma aposta entre antigos colegas de escola, um desafio imaturo e insensível. Mas o que começou como algo trivial acabou se transformando na lição mais valiosa da minha vida adulta." Rafael fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Aprendi que sucesso sem propósito é como um carro de luxo sem direção", continuou. "Pode impressionar quem está de fora, mas não leva realmente a lugar nenhum. Aprendi que tecnologia sem humanidade é apenas um conjunto de códigos frios. E, acima de tudo, aprendi que as conexões mais significativas surgem quando nos permitimos ser genuínos, vulneráveis e abertos à mudança." Na plateia, algumas pessoas acenavam em concordância, outras enxugavam lágrimas discretas. Este centro é apenas o começo. Nossa visão é criar uma rede de espaços semelhantes em comunidades por todo o país, cada um adaptado às necessidades e talentos locais, não como uma iniciativa de caridade vinda de cima para baixo, mas como uma parceria genuína entre diferentes setores da sociedade. Rafael respirou fundo antes de fazer o anúncio principal. "Por isso, tenho o prazer de anunciar oficialmente a criação da Fundação Novos Horizontes, uma organização independente que será responsável por expandir este modelo. A fundação já nasce com um fundo de R$ 50 milhões.